Neste mundo acelerado de 2025 e já às portas de 2026, onde fake news se espalham como vírus e algoritmos controlam o que você vê, você já se perguntou se estamos vivendo uma distopia profetizada há décadas? Enquanto você rola o feed do seu celular, narrativas falsas moldam guerras, divisões sociais, eleições políticas e até a sua alma. E George Orwell, o profeta esquecido, gritou isso há 76 anos. Se você já leu 1984 e sente o peso da manipulação diária, fique nesse vídeo até o fim, pois vamos apresentar alguns paralelos inéditos em busca de uma solução que nos liberte de enganações. Aqui no Personagens Ilustres, exploramos a vida e as ideias de grandes pensadores para iluminar as sombras da nossa existência e da sociedade moderna. Portanto, se você busca respostas profundas para os anseios do homem contemporâneo, inscreva-se agora e ative o sininho para não perder nenhuma de nossas reflexões. Vamos direto ao abismo. Em 2025, a manipulação midiática não é sutil, é uma guerra psicológica. Relatórios globais revelam que 70% das notícias virais são contaminadas por algum tipo de desinformação impulsionadas por IA que gera deepfakes indistinguíveis da realidade. Pense no nosso Brasil. Existem temas que simplesmente não podem ser discutidos em redes sociais. E não estou me referindo a tráfego ou pornografia. Nos últimos anos, vimos constantes censuras seletivas durante crises políticas, algoritmos do X e Facebook priorizando polarização para engajamento e governos usando fact-checkers como ferramentas de controle diante das recentes polêmicas através de leis anti-fake news, que ironicamente silenciam vozes dissidentes, interditam o debate intelectual em busca da verdade, ecoando o Ministério da Verdade de Orwell. Agora, imagine o impacto. Saúde mental em colapso, com ansiedade disparando porque não se sabe mais no que e nem em quem acreditar. Divisões sociais se aprofundam, famílias se rompem por narrativas polarizadas, tudo está politizado. Futebol, ecologia, saúde, relacionamentos, religião e etc. Mas por que isso nos atinge tão fundo? Porque tudo isso ataca nossa essência. O ser humano é ontologicamente feito para a busca do bom, do belo e da verdade, propriedades essenciais, universais, absolutas e transcendentais, únicas capazes de realizar e satisfazer nossa existência. Quantas vezes você já rolou o feed e sentiu vazio? O sentimento de cansaço e de perda de sentido é consequência desta investida desmascarada por Orwell décadas atrás. Vamos seguir sua trilha, passo a passo, como exploradores em uma floresta escura para entender como chegamos aqui. E mais importante, como escapar para a clareira da liberdade. George Orwell não era um teórico de gabinete. Ele viveu o inferno da manipulação. Nascido em 1903 na Índia Britânica, seu nome real é Eric Arthur Blair. Ele serviu na Polícia Imperial na Birmânia, onde viu o colonialismo como máquina de mentiras, com policiais forçando narrativas para manter o controle. Execuções encenadas, histórias fabricadas para justificar a opressão. Em Atirar num Elefante, um de seus ensaios, Orwell conta isso como uma confissão crua, como a pressão social o forçou a matar um animal inocente só para manter a imagem imperial. Mas o fogo da rebelião acendeu na Guerra Civil Espanhola. Alistado nos republicanos em 1936, Orwell lutou nas trincheiras, levou um tiro na garganta que quase o matou, pois a bala passou a uma fração de distância de sua artéria principal. Ali, ele descobriu o horror real. Não só fascistas, mas também os comunistas stalinistas manipulavam a imprensa para eliminar aliados incômodos. Em Homenagem à Catalunha,
Orwell narra com detalhes vívidos, jornais reescrevendo batalhas, fatos evaporando da noite para o dia. E hoje em dia, quantas denúncias que ouvimos e que foram simplesmente abafadas, esquecidas. E então veio 1984, sua obra magna de 1949. Não é só um livro, é uma visão profética. O grande irmão vigiando telas, o duplo pensar que nos faz aceitar e abraçar mentiras. Isso te soa familiar? No Ocidente, temos bots inundando redes, IA curando conteúdo, e além dessa vigilância, Orwell denuncia o Newspeak, que é a redução da linguagem para controlar pensamento, que hoje se revela como emojis e cancelamentos modernos. Orwell parece um vidente. Mas diante de tudo isso, o que nos resta? Eis a inovação que propomos aqui. Veja Orwell não como pessimista, mas como ponte para algo maior, mais um dos personagens históricos providenciais que nos faz ver e reconhecer o ser humano ontologicamente capaz de resistir e buscar a verdade além das sombras. Vamos agora virar a página desta história, do abismo para a luz. Imagine-se preso em uma caverna de Platão, sombras dançando nas paredes. Essas são as mídias modernas. Como escapar? Aqui entra a transcendência, não como abstração, mas como âncora viva. O ser humano, em sua essência ontológica, não é um fantoche de algoritmos. O homem é feito para o bom, para o belo e para a verdade. Ou seja, somos criados para algo eterno, que a própria filosofia sempre reconheceu como um princípio divino que é a origem e fim de tudo. Orwell, embora ateu, expõe o vazio do materialismo, abrindo portas para isso. Sua crítica ao totalitarismo ecoa um alerta bíblico de João 8,32: a verdade vos libertará. No mundo moderno, que acolhe a inteligência artificial, que oferece realidades alternativas para o homem, o questionamento de um princípio e fim de todas as coisas sempre guiou a história do pensamento. Pois mesmo os filósofos antigos que começaram seu caminho de busca pela verdade, questionando e colocando em xeque a religião, terminaram por reconhecer a existência e necessidade de um motor imóvel. Esse motor imóvel, que muitos o chamam simplesmente de Deus, não é um conceito distante. É a verdade que quebra as correntes. E se quisermos ir além no nosso discurso, lembremos-nos de Alexander Solzhenitsyn, que nos gulags soviéticos descobriu que mentiras desmoronam ante o divino, ou de Ion Mihai Pachepa, o desertor de mais alto escalão do bloco soviético ao fugir para os Estados Unidos em julho de 1978. Pachepa, outrora cúmplice de tiranos como Ceausescu, rejeitou a violência comunista após ordens de assassinato que violavam sua consciência, uma redenção existencial que o levou a colaborar com a CIA, expondo desinformação infiltrada em igrejas e sociedades, adotando o mantra "fique do lado do povo, não do tirano", como um chamado moral à justiça. Mas até mesmo autores ateus como Noam Chomsky, na obra Manufatura do Consentimento, ou Albert Camus, pelo seu conceito de absurdo, contribuem através do senso crítico a construir valores éticos que apontam para uma justiça além do visível. Mas na prática, diante deste grande problema, o que podemos fazer? Bem, antes de tudo, cultive o senso crítico. Questione com discernimento nietzschiano, ou seja, enfatize o exame profundo e cético das narrativas. Desconfie, não aceite nada que seja superficial. Informações sem fonte. Quando você ouvir "segundo os especialistas", pergunte quais especialistas. Seja livre intelectualmente. E aqui vai uma pequena observação, um pequeno parênteses à nossa reflexão. Mesmo o ateísmo crítico de Nietzsche leva à busca por verdade ontológica. Portanto, imagine comunidades onde a liberdade floresce, onde o bem-estar coletivo vence a divisão. Isso não é utopia,
É a revolução que Orwell sonhava, elevada pela fé. Fé e razão que não se contradizem, mas ao contrário, se aliam. Sinta o peso. Sem transcendência, perdemos tudo. Com ela, reconquistamos nossa alma, como uma fênix renascendo das cinzas da ilusão. Para ancorar esse nosso discurso no real, vamos aos exemplos concretos da nossa vida. No Brasil, tivemos as fortes denúncias e evidências de crimes pela Lava Jato, que desmascarou corrupção nunca antes vista. Porém, foi torcida por narrativas seletivas, duplo tensar de Orwell no estado puro, ou seja, o culpado se tornou também inocente. O dinheiro roubado está sendo devolvido aos ladrões. Réus confessos estão sendo libertados. Já no âmbito global, vimos Edward Joseph Snowden em 2013, que revelou a existência de vigilância em massa, o que foi um escândalo na época. Mas o que nós temos hoje? Temos tudo isso que ele denunciou, turboalimentado por IA. Mas viremos os nossos olhos para a arte. The Truman Show não é filme, é espelho, um homem em realidade fabricada, ecoando nossa prisão digital. Temos ainda o filme Wag the Dog, que ri de guerras inventadas para distrair, como em conflitos mediatizados atuais. Mas temos também o aclamado Matrix, onde o salto de fé quebra a ilusão, transcendência contra o sistema, ir além. E ainda no âmbito da arte e cinema, ateus como Aldous Huxley em Admirável Mundo Novo complementam as denúncias feitas por Orwell, alertando para distrações hedonistas em apps supermodernos. Essas denúncias não são simples invenções do passado, mas são a voz que grita no deserto, Isaías 43. São um alerta para acordarmos, a fim de resgatarmos justiça e bem-estar humano. E assim fechamos nossa jornada. Orwell profetizou o caos, mas o resgate da transcendência ontológica, ou seja, a ideia de Deus como verdade universal e eterna, nos guia para a vitória. Defenda a vida, liberdade e justiça, porque esses são valores que nos unem. Para mentes como as suas, que chegou até o fim deste vídeo, a constatação de tudo isso não é fim, é um chamado à ação, a uma resposta. Curta e compartilhe este vídeo, se inscreva no canal e comente qual a maior ilusão midiática que você já notou. Recomendamos a leitura de George Orwell, em particular a obra 1984, que você pode adquirir pelo nosso link de afiliados da Amazon na descrição deste vídeo. Assim, você nos ajuda e nos incentiva a produzirmos mais reflexões como esta. Obrigado por ficar até aqui. Continue acreditando e anunciando a verdade. Só ela pode dar liberdade ao ser humano. E até a próxima aventura, quem sabe explorando outro gigante como Pacepa. Deixe no comentário o tema para o próximo vídeo.